No programa Donos da Bola, Neto fala a importância de Roger Guedes no elenco do Corinthians. Para começar, o Cascão, começar o programa bonito, maravilhoso, toca o hino do Corinthians. Salve o Corinthians! Esse é time, irmão. Esse é o time do povo. Esse é o time do povo. Esse é o time da democracia, que muitas vezes não fazem a democracia que deveriam fazer. Coloca os gols narrados, depois Souza, Paulo Sérgio, monstro sagrado, campeão do mundo, que as pessoas têm que valorizar. Se não fosse ele, o Corinthians não seria campeão brasileiro. Não foi só eu, não. Porque se ele não cruza as duas bolas pra mim, eu não faria os 2 gols contra o Atlético Mineiro. E que veio do Novo Horizontino, e que é ídolo do Bayern, e que é campeão da Champions League, e que usou a camisa do Gerd Müller, número 13, que é o maior artilheiro no futebol alemão, mais de 500 gols pelo Bayern. Vai na Alemanha, é tratado como rei, é tratado como ser humano. Aqui no Brasil, muitas vezes, mas quem que é esse negão aí? Jogou na onde? É verdade, a gente tem que mudar isso. É verdade, jogou aonde? É verdade, ele tem muito mais títulos do que eu, e eu devo muito a ele. Que veio do Novo Horizontino, juntamente com o Nelsinho, e que passou as bolas pra mim no jogo contra o Atlético Mineiro. E eu fiz os 2 gols. E dali nós somos campeões. Brasileiro, primeiro título depois de 80 anos. E aí, pra falar do Corinthians, ô Renato Augusto, você joga demais. Você é Pelé, você é o Sócrates, você é um monstro sagrado, você é o maior jogador brasileiro hoje. Talvez você perca pro De Arrascaeta, que joga dos 2 lados e tem um pouco mais de chegada pra fazer os gols. Mas você, Renato Augusto, é um monstro de jogador. E eu tenho orgulho que você veste a camisa do Corinthians, do nosso Corinthians. Bota os gols, dá um conselho. Ô Edna, vou te dar um conselho de quem gosta de você e já fez evento com você. Você tem que ser mais disciplinadora. Você não pode deixar os jogadores fazer o que fizeram com você ontem. Cartão amarelo pra você, pra você, pra você, pra você. Você não pode deixar os caras deitar em você, Edna. Que tecnicamente você é muito boa. Disciplinarmente você ficou muito quieta. Principalmente no lance que o Fábio Santos tinha que tomar o cartão amarelo. Na hora que o Gil empurra o nome de anjo, o centroavante do Botafogo, Salatiel. Salatiel é o nome de anjo. Salatiel é o nome de anjo. Então o Salatiel vai empurrado pelo Gil, o Fábio Santos chega, chuta a bola das costas dele. Você não deu cartão pra ninguém. Você tinha que ter dado cartão amarelo pro Fábio Santos, pro Salatiel. Você não deu. Pô, você não pode, e aí deixa o jogador montar em cima de você. Olha lá. Você tem que, ir pra cima, mete cartão amarelo, vermelho. Se tivesse expulsado 2, você tinha nota 10. Pra mim, que por sinal, você é uma ótima árbitra. Em relação ao Corinthians, Souza, você não falou ainda, Souza? Não, ainda não. Não é possível. Verdade, Souza. Mas tá tranquilo. Então é o seguinte, aniversário do Souza sábado. Obrigado, cara. 42? 44. 44 anos, parabéns ao Souza. O jogador que foi, o comentarista que é, o pai que é. Igual eu, viu, Paulinho? Hoje é presente. É presente. Hoje... Antigamente o quê? Não era presente. Não era presente. Não era presente. Não era igual você. Que você é um exemplo. Quantos anos você está casado? Eu tô casado há 33 anos. 33 anos. Parabéns para a esposa, para os filhos, para os netos, pro neto. Você é um exemplo de atleta. Vamos lá, Souza. O Roger Guedes continua sendo o grande jogador. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo ontem, independente do Renato e do Adson, que jogou muita bola também, o Adson. Fagner, Gil, Cássio fez 2 defesas no primeiro tempo, foi incrível. O que fala desse Corinthians do Fernando Lázaro, que no segundo tempo, não sei se é o pensamento de vocês 3, ele cansa um pouquinho. Cansa porque ele tá voltando pra... Boa tarde primeiro, né, a todos. Boa tarde. Ele cansa porque... Você falava com o Fernandinho, você falava antes? Bem antes que eu? Falava, mas pra mim, aqui a gente não, só tô te perguntando, você responde. Tá, falava. Mas assim, mas foi ele que te contratou? Não, claro que então não. continua. Olha lá. Olha só, o Roger tá cansando porque tá fazendo o trabalho de beirada ali, o que ele reclamava muito com o Vitor Pereira, né? E a gente vê que quando você, às vezes... Tem treinador, né, Paulo, que não gosta de escutar o jogador. E eu gosto quando não é dar liberdade para o atleta falar, né? Mas o treinador precisa entender a maneira que o jogador gosta de jogar. E quando eu acho que o Lázaro... Perceber que o Roger Guedes está jogando em várias funções? Deu. Vocês perceberam isso? Ele não está fixo. Tá mais solto agora, né?
Não é? Tem essa mudança muito entre ele e o Renato, né? Ele e o Renato... Nossa, o Renato é... Ele inicia a jogada pelo lado, toca no Renato e passa. Então, o trabalho do Lázaro, né? Eu falei aqui quando você não estava, até quanto São Paulo, né? É um cara bastante estudioso, né? Que está trabalhando bem esse Corinthians. Para mim, foi o melhor jogo do Corinthians do ano. Foi esse contra o Botafogo, porque é uma equipe muito chata. Só tinha perdido pro Palmeiras, muito do Abel chato, Ferreira. e assim- E daqui a pouco eu vou falar do Abel Ferreira. E perdeu pro Palmeiras jogando um futebol assim de igual para igual com o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras não tava 100% ainda fisicamente. Não interessa. Fez um grande jogo. Então, essa variação tática do Lázaro aí, o Corinthians está tendo uma cara nova aí. Tinha muita dúvida em cima do Lázaro, mas o que a gente está vendo aí é um Corinthians marcando em cima, fazendo aquilo que a gente achava que não tinha condições, que era o perde, pressiona. Juliano, né? jogou bem ontem. O Corinthians jogando muito bem. O Renato é chovendo Não, molhado, Renato falar dele. Ô, Juliano, você como segundo homem, você é um jogador de qualidade, Paulinho. Mas você jogando como primeiro volante, você não joga no Corinthians em nenhum time de futebol brasileiro. Mas como segundo homem e chegando, Juliano, você é bom de bola. O que você viu do Corinthians ontem, Paulo Sérgio? Quando o Vitor Pereira, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui Imagina, com você novamente. Quando jogava com o Vitor Pereira num clássico, pôs o Juliano na ponta direita. Não jogou, não fez nada. Verdade. Então o Juliano, com certeza, no setor ali do meio-campo, é um jogador que se aproxima mais, é um jogador que consegue chegar no ataque, fazer gol. Tem um bom passe. Quando ele chegou no Corinthians, Brasil, ele começou a fazer vários gols. Copa do Brasil, acho que ele foi artilheiro do ano passado. Quando ele chega no Brasil, ele começa a fazer vários gols. Depois, com o Vitor Pereira, começou a perder o espaço. Não dá nem pra falar de Vitor Pereira, né? Porque Você Judas. Pra lá, não é verdade? Mas, sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje é outro, né? Nós vemos o Adson jogando numa outra posição, numa posição de mais de armador. Que não tinha essa chance com o Vitor Pereira. Sim, que jogava mais de beirada. Mais de beirada. Né? Jogador... E quando você fala do Roger Guedes, o Roger Guedes tá com moral. Solto. Tá com moral. Tem momentos que ele pega ali e fala com o Fernando Lázaro. Ele foi buscar a bola do volante, não foi? Várias vezes. Vai lá no banco, fala com o Fernando Lázaro, o Fernando coloca pra ele um posicionamento. Então, o jogador tá motivado. Isso é legal. Né? Quando nós estávamos lá, e você com o Nelsinho Batista, você tinha moral, o Nelsinho te dava moral. Muita. E aí jogava, aí tinha liberdade, aí desempenhava. E hoje o Roger Guedes é um jogador importantíssimo nesse esquema tático do Fernando Lázaro. A verdade, maravilha, quando o Campeonato Paulista, a diferença ela é monstruosa em termos de grana. Em termos do que a Federação Paulista faz com os times menores. Que tinha que dar mais dinheiro pro Botafogo, mesmo sendo SAF, pro Guarani, pra Ponte Preta, pra todos. A Federação Paulista manda 16 árbitros. Vocês sabiam disso? 16 para um jogo de futebol. Que só é trovão? Trovão. Ai, meu É Deus chuva do brava, céu. cara. Não vai cair a imagem, não. Por isso que tá caindo a imagem ali. Mas 16 vai pra onde? O trovão. Eu escutei o trovão, velho. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Santa Bárbara. Ai, fala... meu Deus do céu. Santa Bárbara do céu. Ajuda nós do trovão. É o seguinte. Dá pra entender a fragilidade dos clubes menores. Eu entendo perfeitamente isso. Mas o que você viu do time do Corinthians ontem, jogando com o Botafogo? Primeiro tempo muito bom, segundo tempo mais ou menos. E outra coisa, né? Ô, Fernando Lázaro, Júnior Moraes não dá, né, irmão? Quem? Júnior Moraes. Tá no Corinthians ainda? Tá. Mas Júnior Moraes? Júnior Moraes. Esse não joga nada. Ele foi o primeiro a entrar, se eu não estiver errado. Eu não sei. Eu acho que eles estão tentando recuperar o Júnior Moraes. Eles querem recuperar o Júnior Moraes, recuperar o Romero. Eu acho que é legal. O Romero é bom de bola, mano. O Romero é aquele cara o seguinte. Ele é o segundo maior artilheiro da história. Eu sei, Neto. Ele tem Faz vontade, tempo, né? Ele tem dinâmica, ele corre muito. Aliás, ele até levanta vento. Tanto que ele corre, vai pra frente, vai pra como trás. assim vai levanta pra frente, vento? vai pra trás. Ele sabe aquele cara que tem em Santo Antônio da Posse? É o famoso meia colher. O que é meia colher? Não é aquele pedreiro... Que auxilia o pedreiro. Isso. Então, Mas sem o meia colher não tem a construção. Sei, mas é que o cara que é meia colher não é o cara que decide o que tem que fazer, porque tem que ter o pedreiro. Senão, se você deixa para ele, onde é para pôr a sala, ele põe o banheiro, onde é o banheiro, ele põe a cozinha. Porque ele é o meia colher, ele não tem poder de... É porque ele encontrou o irmão dele lá na Argentina e falou: eu vou dar moral pro seu irmão lá também. É o famoso meia colher. Então, ele é um cara esforçado, ainda mais se você falar para ele, entra, corre.
Ele corre, ele vai para lá, ele vem para cá, ele vai para cá, ele vai para lá. Se você tiver com um papel na mão, voa o papel, porque é tanta velocidade que ele tem. Isso ele tem. Agora, vontade é uma coisa. Parte técnica é outra coisa. É isso que eu estava dando esse pequeno exemplo para que não haja... E o Corinthians? Agora, o Corinthians, evidentemente, com o Fernando Lázaro, essa perspectiva, uma coisa que a gente nota claramente, que está todo mundo jogando para o treinador. Isso não... Você não tem nem dúvida que os caras estão O jogando. ambiente é outro. Sim. O Fagner não avançava com o homem lá, o da sogra lá, o Vitor Pereira. E você vê que o Fagner hoje vai mais Pra para mim, o o melhor próprio jogador ataque, do- vai que para cresceu. Ó, o cima. Hilal vai jogar o Flamengo amanhã, né? Vai. É, Ó, o Hilal, pra vocês que não sabem, é quase o time da seleção da Arábia Saudita, hein? parece que Fique vai ser esperto, moleza, corre mas não é, lá, não, hein? é. Os caras estão achando que vai chegar lá. Fique esperto, é o Flamengo, hein? Agora, vamos esperar mais desse Corinthians. Agora, com o Júnior Moraes, não dá. O Corinthians é o que a gente até falou aqui a semana passada. O Corinthians não tem, assim, 17 bons jogadores. Quem tem? Palmeiras não tem? Não tem. Também não tem 17. O Santos É isso que eu falei tem. outro dia. O São Santos Paulo não tem. nem 11. O Flamengo Mas tem. Você Só o também quer Flamengo. demais. Ah, o Flamengo tem, mas Não, Só o Flamengo tem. É, só o Se os- Flamengo hoje. Não, mas 17 não. eu acho que não. 17 acho que tem, 17 tem, não. tem. 17 Acho que o Flamengo não. tem. Olha lá. 17 não. 17 não. Acho que tem, Paulo. Uns Não, 15, vamos lá. você Não, pode tem. falar uns 15. Ó, É, 4 de banco. O que Não, mais mas você você vai tem lá. falar no Não, mas banco você ali tem. do Flamengo? Ô, Vital Vai, não tá jogando nada. Não, mas é banco. Então, já é um Não. bom. Tudo bem, um bom. Aí você Que tem mais? o... Bom que... Cebolinha, são 2. Dois. Mas quantos Aí você gols tem ele o- fez? O Rodrigo Caio. Quantos são gols? 3. Aí você tem Quantos o gols Marinho, ele são fez? 4. Não, daqui a Mas pouco... tem- Tudo bem, Não, gente. 4, você falou. Não, 4, mas tem mais. Não, tudo bem, então mas fala, um mas- time só. Então, agora O ninguém... Grêmio tem, o Internacional tem, o Bahia Não, tem. só um time tem mesmo. Só um time Ó, hoje. Agora, tem... o Santos, você querer também falar que tem 11, o Santos não tem nem 11 Não, titulares. depois nós falamos do Santos. Ô, Paulo Sérgio, dá pra fazer um... O Fausto Vera que entrou, certo? O Duqueiroz que vai embora pro Zenit. Esse menino é muito bom de bola. Bom. Viu uma matéria ontem na TNT. Parabéns à TNT pela matéria que fez com o Duqueiroz e com o papai dele. Né? Que matéria linda, maravilhosa. Parabéns à TNT. Parabéns. O Jorge Igor, gente boa pra caramba. Tem gente lá que eu não suporto. Não suporto. André Henrique, eu te amo. Você é um monstro. Você é a voz da Champions League. Diga-se de passagem, um monstro. O que dá pra entender do meio-campo do Corinthians? Porque vai perder o Duqueiroz, certo? Você tem o Maicon que pode voltar. Aí você tem o Fausto Vera. O que você faz? Qual a visão do Fernando Lázaro? Que aí você precisa de um meia de criação, que é o Renato. Aí você tem o Adson, né? Aí você tem o Roger Guedes. Só que você não tem centroavante. Que o Yuri Alberto machucou. Botando o Yuri Alberto, Renato, Fausto Vera, Paulinho, que pode fazer o segundo homem de ataque, que ele é um monstro de jogador. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.